palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Louvado seja nosso Deus pela nossa vida, pela nossa comunhão. Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito da justificação. O que é a justificação? A justificação não é um documento que inocenta. A justificação é o indulto que livra. Isto a grosso modo. Justificação não é que Deus ignore os nossos atos, que o ofende, que o fere. Deus não ignora os nossos atos pecaminosos, mas Deus não acredita a nós quando justificados por causa da sua própria provisão, que foi o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado das pessoas. O mundo jaz no maligno e é claro que nunca vai querer Cristo, o mundo em si. Mas os que são tirados do mundo, linguagem do próprio Jesus, são justificados pela fé e passa a receber este benefício. Não é o fato de Deus ignorar os nossos males, é o fato do sacrifício de Jesus validar o perdão. Então, vamos meditar Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. A nossa leitura e o nosso aprendizado em conjunto. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus foi tratado como mestre pelos mestres. Jesus foi tratado como mestre pelas pessoas comuns, pelo público. Jesus foi tratado como mestre pelos discípulos. Ele disse: Vós me chamais mestres e dizeis bem porque eu sou. Se eu sou mestre e vos dei o exemplo, fazei também vós. Naquele tocante ao lavar os pés dos discípulos e tal. Em todos os aspectos, Jesus Cristo foi superior aos mestres conhecidos. Ele observava as atitudes das pessoas
observava as doações voluntárias, fartas, observava o comportamento dos adoradores ou dos religiosos. E aquilo era uma sabedoria profunda. Sabedoria profunda. Nós temos, na nossa civilização, nós temos o recurso do depoimento. O que é o depoimento ou interrogatório? É uma oportunidade da pessoa envolvida de alguma forma expressar, falar e faculta ao profissional que administra a justiça a avaliar pelo que escuta. Jesus Cristo era um excelente ouvinte. Ele ouvia os murmúrios, ele ouvia as expressões de elogio, ele ouvia os gritos por socorro, ele ouvia as críticas abertas, ele ouvia o seu público, ele ouvia as pessoas que estavam em volta dele com admiração, e ele ouvia as pessoas que estavam em volta dele com má intenção. Jesus Cristo ouvia, e a partir do que ouvia, administrava o ensino. E ele formulava parábolas. Aqui foi uma parábola muito importante em relação aos que confiavam em si mesmo. Pessoas que acreditavam na sua capacidade, na sua fé, na sua ação humanitária. Pessoas que confiavam em si. E ele diz: 2 homens subiram ao templo. Mas interessante é que ele coloca 2 homens em posições opostas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu no templo era absolutamente comum. Mas publicano no templo não era comum. Mas Jesus também era fora do comum. Ele ensinava de uma forma, era impossível não aprender, porque ele sabia ouvir, e mediante o que ele ouvia, ele sabia aplicar. E aqui ele está fazendo com maestria. O fariseu estando em pé, que era uma posição preferida, o fariseu gostava, ficava bem diante do público, e ele expressava lá, certamente falando bem, e era um incentivo à religiosidade também. E Jesus diz: o fariseu estando em pé orava consigo. Jesus aplica com sabedoria, com perfeição. O fariseu orava consigo, ou seja, ele não estava falando com Deus. Ele orava consigo, falando para Deus. Ele não estava falando com Deus. É diferente falar com Deus e falar para Deus. Eu falo a quem interessar, possa. Eu posso falar a quem interessar, possa, inclusive a Deus. Mas ali o fariseu estava falando consigo. Jesus administrava com muita perfeição. Ele, falando consigo mesmo, dizia desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou igual aos outros. Eu não roubo, não faço injustiça e não sou adúltero. Também não sou um publicano.
Não sou como o publicano. O publicano podia ter essas três coisas: roubar, fazer injustiça contra os pobres, contra os ricos também, as pessoas que eles cobravam a mais do que o que devia. E quem sabe muitos deles fossem adúlteros. Eu não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero e não sou publicano. É tanto que eu jejuo 2 vezes na semana e sou fiel dizimista. Dou o dízimo de tudo. Tudo quanto possuo foi dizimado. O publicano, no ensino de Jesus, diz que o publicano, estando em pé, de longe do fariseu, que também era absolutamente normal. O fariseu não se juntava, eram pátios diferentes, áreas diferentes. O publicano, estando em pé, de longe, nem ainda ousava levantar os olhos ao céu. Batia no peito em sinal de tristeza, isso era um gesto judaico, e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Não tinha o que apresentar. Não podia dizer que não roubava, porque roubava. Aumentava os impostos, fazia diferente, fazia injustiça. Fazia injustiça contra as pessoas e era muito comum. É claro que dava, a fatura era alta quando era descoberto, mas eles podiam roubar o tesouro. E aquele, no ensino de Jesus, não se justificou, nem disse que era honesto, nem disse que não tinha feito mal às pessoas na prática da injustiça, e nem mencionou sua elevada posição de não adúltero. Ele não tinha o que apresentar. Então pediu misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: deixa eu dizer para vocês, este desceu para casa justificado. Ele pediu misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador, Deus. Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Valeu a pena ir ao templo e pedir socorro a Deus. Ó Deus. O outro disse: ó Deus, graças te dou porque eu sou do bom e chego cedo. Eu sou. Não era. Esse aqui só era uma coisa, era pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e aquele não. O fariseu não desceu justificado para a sua casa. E Jesus diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus concedeu àquele publicano a compaixão, conforme o ensino de Jesus, e a gente nunca pode esquecer que era uma parábola. Mas Jesus fazia na hora e servia in natura, bem quentinho, bem novinho. Maravilha do céu. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos de uma forma profunda. A minha intercessão hoje é pela irmã Aristênia. A Aristênia tem filhos e netos. A Aristênia tem uma história, uma grande história. Uma história com provação, grande provação. Mas a Aristênia tem também o testemunho da família. Eu louvo a Deus pela vida de minha irmã
E louvo a Deus pelo que eu ouvi da própria sogra, das cunhadas, da família dela. No seu momento duradouro de provação, ela foi um exemplo para os filhos, criou praticamente só, educou, certamente com muita dificuldade, formou, deixou no nível de cada um fazer a sua própria vida. E ela permanece com Jesus. Deus deu força, deu graça, deu vigor, e mesmo tendo perdido um filho, tendo se expressado com muita tristeza, Deus tem dado vitória à nossa irmã. Vamos orar por ela mais uma vez. Querido Senhor, Deus santo e bondoso, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pela tua graça. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por toda a tua igreja. Te agradeço, meu Senhor, por toda a família Monteiro. Abençoa os meus irmãos da Vitória, Senhor. E agora te apresento especialmente a irmã Aristene, seus filhos, seus netinhos, Senhor. Ó meu Deus, toma em tuas santas mãos. Tu conheces a tua serva. Tu deu, ó Deus, a assistência necessária, o poder necessário, a graça necessária para ela perseverar, permanecer e vencer. Amado Pai, continua conosco, continua com a tua serva, manifestando o teu poder na vida dela e da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!